Nos últimos meses, surgiram muitos rumores de que o filme Superman não está sendo bem recebido por quem já o assistiu. A Warner tem motivos para estar preocupada. Se isso for verdade, então definitivamente deveria estar. Já que, basicamente, o futuro do universo estendido da Detective Comics depende do sucesso do filme Superman, de James Gunn, um filme que representa um novo começo para uma franquia que teve um desempenho polêmico para dizer o mínimo. Com alguns grandes sucessos, mas também com grandes fracassos que ficaram marcados na mente do público. Afinal, qual a veracidade desses rumores e sua origem? Hoje falaremos sobre esses rumores, reunindo todas as informações, desde sua origem até sua credibilidade. Vamos apresentá-los de forma organizada para que você fique bem informado. Apesar de ser um trabalho mais adequado para um detetive e seu assistente consternado, ouvi dizer nos comentários que ele está sequestrado. Então desta vez terá que se contentar comigo. Vamos começar. Primeiro ponto. Qual a origem desses rumores? O The Hollywood Reporter foi o primeiro a relatar possíveis problemas com o novo filme do Superman. Quem, no dia 6 de dezembro, publicou em um artigo que o filme do Superman, de James Gunn, tinha sido mostrado para certas pessoas do estúdio e para um grupo próximo de pessoas da confiança de Gunn. Apesar de terem falado com várias pessoas que supostamente já viram o filme, ninguém comentou especificamente sobre sua qualidade. Mas publicaram um comentário que dizia o seguinte: estamos mantendo o entusiasmo sobre o filme em nossa própria fortaleza da solidão. Mas podemos te dizer que o filme fará alguns dias de filmagens adicionais em Los Angeles em um futuro próximo. Leve em conta que esse relatório saiu há bastante tempo, até mesmo algumas semanas antes de ser lançado o primeiro teaser de Superman. Essa declaração foi retomada semanas depois no podcast The Hot Mic com John Rocha e Jeff Snyder. Eles disseram que não fazia sentido a Warner guardar os comentários sobre o filme, se eles fossem positivos. Essa foi a conclusão a que chegaram no podcast, mas não foi o que disseram no The Hollywood Reporter. O que é verdade é que todos os rumores vêm desse podcast, relacionados à qualidade do filme Superman. Quão confiável é essa fonte? John Roth e Jeff Snyder são jornalistas de entretenimento que já colaboraram com Variety e Collider. Contudo, hoje eles atuam profissionalmente com maior independência. Roth, através de seu canal no YouTube, ocasionalmente convida Snyder para falar sobre as últimas notícias do cinema. Jeff tem um boletim de notícias onde apresenta furos que suas fontes de Hollywood lhe fornecem. Jeff Snyder não tem relação com Zack Snyder, apesar dos sobrenomes serem parecidos. Contudo, é suspeito. Ambos são repórteres do meio com fontes próximas ao filme. Às vezes acertam, às vezes não. Isso foi dito no podcast em 27 de setembro. Algumas semanas depois do lançamento do primeiro teaser de Superman, Snyder disse no podcast: "O clima em torno do filme Superman não é bom. Não estou tentando derrubar o filme. Ouvi coisas ruins. Estou ouvindo que você deveria estar preocupado." Jeff Snyder não assistiu ao filme, mas mencionou no podcast que jantou com uma fonte confiável que o viu e compartilhou o que essa pessoa disse. Ele também menciona que conhece sua fonte, que confia nela e que não teria motivos para mentir. Que ele adoraria ter coisas melhores para dizer sobre Superman, mas que seu trabalho é reportar, e isso foi o que ele ouviu. Durante a transmissão, ele recebeu uma mensagem inbox de alguém com habilidades de edição e possíveis conexões nesse meio, cujo nome não foi revelado. Essas foram as palavras exatas dele. Quem lhe disse isso? Seus relatos sobre o Superman são precisos? Há muitos motivos para ficar nervoso. John Rocha, no mesmo episódio do podcast, afirmou que tem uma fonte que já assistiu ao filme, mas lhe disseram coisas diferentes. Segundo sua fonte, Superman teria o tom do primeiro filme do Capitão América e dos filmes da Múmia. Não lembro dos filmes da Múmia, mas imagino que o novo Superman será como o primeiro Capitão América. Jeff Snyder achou essa descrição um pouco negativa. Ele vai colocar o clipe na íntegra. Tem o tom do primeiro filme do Capitão América e do filme da Múmia. Disseram que Holt era... isso é ruim. Rocha também disse que Nicholas Hoult, como Lex Luthor, é um dos melhores da produção e que abriu uma mudança para a Supergirl. E que o filme estava decente, embora não estivesse finalizado, já que só tinha 1/3 dos efeitos visuais. Também disse que a maioria das pessoas ficará satisfeita com o filme e será bem recebida o suficiente para poder continuar com o universo estendido da Detective Comics de James Gunn. Não parece a declaração mais otimista, mas já vemos como pode ser boa. Em um curto intervalo, o podcast apresentou duas perspectivas distintas de fontes diferentes sobre o mesmo assunto. O podcast termina com Jeff Snyder afirmando que ainda falta bastante tempo para a estreia do filme. Por isso, James Gunn poderia muito bem corrigir várias coisas, e que há muitos filmes cujas produções não saem como o planejado. Ele encerrou dizendo: "Tenho certeza de que o filme ficará bom, embora provavelmente não me convidem depois disso."
Semanas depois, Snyder informou em seu boletim que a situação mudou e as reações dos testes do filme Superman agora eram positivas. Mas depois ele voltou a dizer outra coisa em seu podcast de 2 de março recentemente. E foi por causa desse segundo podcast que a notícia voltou a ganhar relevância. Snyder afirmou que sua fonte mais confiável o informou. Grande boletim. Mas você tem uma coisa errada, e é sobre o Superman, porque eu continuo ouvindo que está terrível. A fofoca fica ainda mais interessante porque por volta das mesmas datas. Outro jornalista de entretenimento, John Campea, também fazia parte do Collider. E também tem mais ou menos as mesmas fontes e conexões que os outros dois caras do podcast. Ele veio desmentir o que Jeff Snyder disse, já que ouviu algo completamente oposto. A produção de Superman não teve falhas e todos ficaram muito satisfeitos com os resultados. E há várias lições que podemos aprender com tudo isso. A primeira é que cada um dos 3 insiders envolvidos nessa história tem fontes próximas que lhes disseram coisas diferentes sobre o mesmo filme. John Campbell ouviu que está muito boa, John Rocha que está decente e Jeff Snyder primeiro ouviu que era ruim, depois boa e depois de novo ruim. E bem, algum deles está certo? Acho que um ponto que esquecemos nessa notícia é que ela saiu antes do primeiro teaser. James Gunn teve 7 meses para fazer regravações massivas ou corrigir as coisas antes da estreia, mas isso não aconteceu. Desde a primeira notícia, não foi mencionado que o filme é ruim, apenas que haveria regravações. James Gunn esclareceu o seguinte em sua conta do Threads. Não teremos alguns dias de gravações adicionais, será apenas 1 dia e meio de algumas tomadas, não serão cenas, não serão regravações, apenas algumas tomadas individuais para melhorar o filme. E até agora ele cumpriu com isso. Não houve nenhum relato de que tenham ocorrido regravações em massa ou algo que indique que estão consertando o filme. Recentemente ele mencionou que fará algumas tomadas extras, mas isso difere de regravar várias cenas. Será que os rumores eram verdadeiros? James Gunn sabia desde dezembro que o filme era ruim, pois não fez regravações. Porém, creio que toda essa polêmica nos traz alguns ensinamentos. É importante lembrar que informações de insiders podem ser imprecisas e não necessariamente refletem o produto final. Porque muitas coisas acontecem entre a notícia e a estreia, então devemos encarar isso como o que eles mesmos dizem, um rumor. No jornalismo de entretenimento, frequentemente a notícia é a existência de um rumor. Eles reportam assim o que pode gerar confusão. O segundo ponto é que informações de insiders frequentemente são compartilhadas por páginas do Facebook, que não verificam a fonte original para entender o contexto da notícia. Por exemplo, poucas páginas mencionaram que no mesmo podcast é dito que outras fontes tiveram uma experiência diferente ao ver o Superman. Não vou comentar sobre as páginas fundamentalistas do Zack Snyder ou do James Gunn, pois sempre optam pela pior informação. É como se cada página escolhesse a informação que lhe convém e apresentasse somente essa. Outro fenômeno comum é que essas páginas veem a notícia, outras replicam, e quando muitas compartilham a mesma coisa, dá a impressão de que aquilo se torna uma espécie de verdade. Isso porque nas redes sociais os cliques e as interações muitas vezes são conseguidos sendo os primeiros a reportar uma notícia. E quando há rapidez, há pouco espaço para a precisão. Por fim, há a questão dos reshoots, essas regravações tão demonizadas atualmente. Porém, como John Campea afirmou diferentemente de filmes antigos, a maioria das franquias atuais já realiza exibições teste, uma agenda de regravações e um orçamento destinado a elas. Ou seja, já se espera que os filmes tenham regravações, sendo raro o que não tem. Por exemplo, Coringa Folheadil não teve sessões de teste nem regravações. Eu gostei, mas acho que quase ninguém mais gostou. O que quer dizer que o fato de ter regravações ou não tê-las não significa necessariamente que o filme será bom ou ruim. Em um mundo em que estamos tão expostos a notícias, rumores e vazamentos, é mais importante do que nunca desenvolver um critério próprio. É fácil nos deixarmos levar por manchetes sensacionalistas ou por todas essas informações que esses sites nos dão? Mas no final, um filme é definido pela experiência de cada pessoa ao assisti-lo, não pelos rumores pré-estreia. Quando chegar a hora, a verdadeira questão não será sobre a veracidade dos vazamentos, mas se o filme nos emocionou de fato. Afinal, é o que realmente importa. Se você gosta do Superman, já pode comprar os ingressos para a minha palestra sobre a história do personagem. O link está na descrição do vídeo. Lembrando que há 2 horários disponíveis para a palestra virtual ao vivo comigo. Espero te ver lá. É isso por hoje. Eu sou o Geo, o Monitor Geek. Continue vendo além do óbvio.